Olha que curioso. Só que em nenhuma das referências em Lucas e Atos, o assunto é santidade. Mas a nossa definição de cheio do Espírito é exclusivamente sobre santidade. Por quê? Porque a gente é influenciado pelos nossos irmãos, com todo o respeito. Aqui não estou falando nada de demérito, mas é uma questão de influência. Quando a gente foi aprender o que é ser cheio do Espírito Santo, a gente foi ler os irmãos reformados. E os irmãos reformados nos ensinaram que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, mas é ter caráter, é ter santidade. É muito comum essa frase, você vai ouvir de todo pastor reformado. Ser cheio do Espírito Santo é ter caráter, é ter santidade. Mas olha que curioso, das 15 vezes que aparece no Novo Testamento, apenas uma vez a expressão está relacionada a caráter e santidade. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando a gente fala que ser cheio do Espírito Santo é caráter e santidade, a gente está certo. Os irmãos reformados estão certos. Todo mundo que afirma isso está certo. Por quê? Porque está se baseando em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ser cheio do Espírito Santo é ter autocontrole, é não se embriagar com vinho, é não ter uma vida de devassidão, é não ter uma vida de contenda. Tudo isso está certo. O errado é a gente esconder ou esquecer da outra parte. Por quê? Se eu for ler Lucas e Atos, as 14 vezes que aparece ali, eu o tempo todo tenho que lembrar o número aqui para não esquecer, as 14 vezes que aparece ali, é assim o padrão. E foi cheio do Espírito e profetizou. E foi cheio do Espírito e falou em línguas. E foi cheio do Espírito e pregou com ousadia. E foi cheio do Espírito e expulsou demônios. E foi cheio do Espírito e discerniu um espírito ali, como Paulo. E foi cheio do Espírito e pregou com muita coragem. E Estevão era cheio do Espírito e também cheio de fé. E por aí vai. Por aí vai. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós, pentecostais, não podemos esquecer que, se eu fosse fazer uma contabilidade do Novo Testamento, a ligação da expressão cheio do Espírito com línguas, visões, sinais e pregação ousada é muito mais abundante do que caráter e santidade. O que a gente acaba fazendo, influenciado pelos irmãos reformados? A gente lê Lucas à luz de Paulo. É uma transposição de leitura. Eu estou lendo Paulo, mas quem escreveu foi Lucas. Eu estou desprezando tudo aquilo que Lucas escreveu e eu estou lendo apenas o que Paulo escreveu. Calma, respira. Eu sei que você já está pensando, esse convidado que chamaram aí é meio maluco, ele está dizendo que Paulo e Lucas brigavam e que tinha uma divergência teológica e que a gente tem que escolher entre um e outro. Não, não é nada disso, calma. Aqui não é uma questão de divergência teológica. Aqui é uma questão de ênfase. ênfase. Paulo, quando fala do Espírito Santo, ele tem uma ênfase um pouco diferente de Lucas. Um pouco diferente. E Lucas tem uma ênfase um pouco diferente de Paulo. Mas essa ênfase é complementar. Entenda isso. Não é contradizente. Não é rival. É complementar. Qual é a ênfase de Lucas? A ênfase de Lucas é o seguinte: o Espírito Santo está associado a poder. Espírito Santo, ele vem para nos dar poder. Esse poder é batismo, é língua, é profecia, é cura, é pregação ousada, tudo isso. Falou do Espírito Santo em Lucas, você está falando quase que sinônimo de poder, poder testemunhal. Especialmente o poder da fala impulsionada pelo Espírito. O que eu falei ontem de comunidade profética.
Agora, Paulo, ele traz um outro elemento, que também é verdadeiro, que Lucas não destaca, mas Paulo destaca, que é a questão da santidade, do caráter, da vida transformada. E aí, olha como é curioso. Quando você pega, tem dois verbos que vão marcar. Um vai marcar Lucas e outro vai marcar Paulo, quando fala do Espírito Santo. O verbo que marca Lucas é ser cheio, né? O verbo ser cheio, ou encher-se, ou ser cheio. O verbo que marca Paulo é andar, viver no Espírito. Lucas, ser cheio do Espírito. Paulo, viver, andar no Espírito. Então, se você vai responder a pergunta, à luz da Bíblia, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? A resposta completa é, à luz da Bíblia, ser cheio do Espírito Santo é ter poder, é ter dons, é ser batizado, é falar em línguas, é ter visões, é ter algum dom do Espírito, mas também santidade e caráter. Olha que